tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, dizer que estou muito feliz de estar aqui. Representa muito, estou até emocionado por uma série de circunstâncias, né? Faço parte da primeira turma de mestrado profissional, momento de encontrar colegas que eu não via há algum tempo, que se tornaram amigos, como o César. Muito feliz de ter ouvido a apresentação do César também. Fiquei muito impressionado com as apresentações que foram feitas até o momento, menos com a da Lara, porque a da Lara eu já conhecia, e já fiquei impressionado lá atrás, quando participei da banca, né? E realmente é excepcional o trabalho da Lara. E gostaria de agradecer imensamente o convite que foi feito, cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do professor Mário Engler, que tem o DNA desse mestrado profissional, né, e que acho que nos ajudou a todos que estamos aqui, e cumprimentar a mesa, né, a Lara, a Mariana, a professora Viviane, que me ajudou muito na minha dissertação, no meu trabalho, como professora e como co-orientadora, né, e tive a honra e o privilégio de ser orientando do professor Ariosvaldo, né? Então, agradeço novamente toda a ajuda que tive, e muito do meu trabalho está representado em função das orientações que eu recebi do professor Ariosvaldo. Bom, dito isso, eu vou tentar resumir em 15 minutos, né, que é o tempo que eu tenho. O trabalho é de 2 anos, não é muito fácil, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. A minha dissertação foi apresentada, eu estava vendo agora aqui, faz exatamente 3 anos, né? 27/8/2015, na banca composta pelo professor Ariosvaldo, a professora Viviane, a professora Paula Forgione e o professor Rodrigo Monteiro de Castro. Rapidamente, a exposição que eu vou fazer agora, ela está segmentada da seguinte forma. O trabalho surgiu de uma indagação, e eu depois vou esclarecer como é que foi feita a estrutura da dissertação, os 4 capítulos da dissertação, e, por fim, só uma linha do tempo que eu acho interessante, porque ela tem total relação com a mensagem do mestrado profissional, que é a junção, a interação entre o mundo jurídico acadêmico e o mundo jurídico vivo do dia a dia, né? E a minha indagação, a minha dissertação, o meu trabalho teve origem num caso prático do meu escritório. E esse caso acompanhou todo o desenrolar do curso de mestrado. O mestrado se finalizou, o caso foi andando e finalizou-se depois do término do mestrado. Mas eu vou demonstrar isso com mais calma nessa linha do tempo. E ainda bem, nesse caso aqui. Bom, qual foi a indagação? Qual foi a problemática que eu resolvi enfrentar? A indagação foi a seguinte: qual é o critério legal para a aferição do valor de reembolso em decorrência do exercício do direito de recesso em companhias? Essa pergunta me foi feita por um cliente, e ela me foi feita por um cliente antes de eu começar o mestrado, por força de uma operação societária, de uma incorporação, de uma empresa que foi incorporada por sua controladora, e, ao ser incorporada por sua controladora, o meu cliente, que era acionista minoritário dessa empresa incorporada, ia perder participação. Ele tinha cerca de 10%, ia cair para 3%. Ele falou: não me interessa ficar com 3%, eu prefiro sair. Aí ele pergunta para mim: bom, mas estão me oferecendo aqui o valor patrimonial, é isso mesmo? Eu tenho que sair por esse valor? Aí eu, assim, de bate-pronto, nunca tinha estudado o tema muito a fundo, falei: é isso mesmo, valor patrimonial, valor de reembolso em caso de recesso em sociedade anônima é o valor patrimonial, artigo 45 da lei. Aí ele falou: bom, mas não pode ser, a minha participação vale pelo menos 5 vezes mais, é um absurdo isso. Eu falei: bom, mas acho que é isso, vou ver, vou estudar. Isso tudo antes do mestrado. Aí fui estudar,
E já lá atrás, quando fui começar esse estudo, não me conformei muito com essa resposta, que era quase que um dogma. Ou seja, todo mundo, os operadores do direito societário, em geral, quase na sua unanimidade, respondiam exatamente isso que eu mesmo respondi para o meu cliente. E comecei um estudo. Aí, fazendo um pequeno parênteses, quando fiz a dissertação, eu fiz, também por força desse caso, que foi a indagação inicial, que motivou o trabalho, mas também porque se tem que ter uma linha de corte, isso eu aprendi com a Viviane, né? Temos que fazer uma linha de corte no trabalho. Falei, eu vou falar de recesso, e vou falar de reembolso apenas em sociedades anônimas, eu não vou entrar na discussão de apuração de haveres em limitada. Então, a linha de corte é essa, né? Eu falo apenas de direito de recesso e valor de reembolso em companhias, porque o ordenamento jurídico é distinto. Em limitadas, o recesso ele é amplo, ele pode ser, inclusive, contratado. O valor de reembolso é expressamente previsto, o artigo 1031 do Código Civil, e agora, com o novo Código de Processo Civil, também há uma previsão específica. Numa limitada, você tem a liberdade do sócio sair a qualquer momento, que é o artigo 1029 do Código Civil. Isso altera radicalmente a relação de forças, né, entre controlador e não controlador numa empresa. Enfim, a linha de corte foi essa. Mas aí, voltando lá atrás, né, cheguei à conclusão que existia esse dogma, né, que a resposta quase que unânime dos operadores de direito societário à pergunta que o meu cliente fez era no sentido de que é o valor de PL, porque está no artigo 45 da lei, e eu comecei a pegar o inconformismo do meu cliente e tentar traduzir esse inconformismo para uma ação judicial. Nós exercemos o direito de recesso, até porque é um direito decadencial, então teve a assembleia, teve a incorporação, nós exercemos o direito de recesso e ressalvamos lá atrás, ainda lá no caso prático, o direito de cobrar a diferença que entendíamos devida. Bom, o que diz o artigo 45? O artigo 45 da Lei 6.404, com a redação atual, ele diz que, o caput do artigo diz que o valor do reembolso em casos de recesso é o valor das ações. Ponto. Valor das ações. Mas não diz qual é o valor das ações. Né? Diz apenas valor das ações. O parágrafo 1º do artigo 45, cuja última redação decorre da 9457 de 97, que é uma das duas leis que alteraram bastante a Lei 6.404, tem a 9457 de 97 e a 10.303 de 2001. Né? Diz, com a atual redação, né, que é a que tá lá hoje, que o PL é piso. Patrimônio líquido é o piso, salvo disposição diversa no Estatuto Social. Então, o Estatuto Social pode ter uma disposição diversa, se de valor econômico, e aí pode ser inferior ao PL. Se não, não pode. O PL é piso. O PL é piso, mas não é teto. O PL é piso, mas não é regra. Tá? Porque o parágrafo 1º fala em disposição estatutária. Ou seja, no caso de estatuto silente, como era o caso que me foi apresentado, não havia, no meu entender, uma disposição expressa e, portanto, havia a possibilidade de uma discussão. Aí, já no mestrado e já depois de cumpridos os créditos e decidido que esse seria efetivamente o tema, que eu trabalharia em cima dessa indagação, comecei estudos mais aprofundados de doutrina e cheguei à conclusão que tinha muita coisa escrita sobre o tema, mas muita coisa escrita sobre recesso, ou muita coisa escrita sobre reembolso. E quase nada, para não dizer nada, escrito sobre recesso e reembolso. Né? E eu digo isso na minha dissertação, que, no meu entender, recesso e reembolso são duas faces de uma mesma moeda. Não dá para se analisar um tema sem se analisar o outro em conjunto. Não faz nenhum sentido prático. Pode até fazer algum sentido acadêmico apenas, mas, do ponto de vista prático, não faz nenhum sentido. E aí começou uma construção da interpretação do artigo 45 com seus parágrafos e com a própria Lei 6.404 e com o Instituto do Direito de Recesso, de uma forma sistêmica.
Então, para se entender o critério para aferição do valor de reembolso, eu entendo ser fundamental se entender o recesso, se estudar o recesso. O que é o recesso? Quais são as características? Quais são suas funções? Qual o seu conceito? Qual o seu histórico legislativo? Quais são as suas hipóteses legais? A partir desse estudo, você chega a uma interpretação mais correta, a meu ver, de qual deve ser a resposta àquela indagação inicial, de qual é o valor do reembolso. Então, eu penso que talvez o grande desafio e mérito do trabalho seja essa análise e interpretação conjunta dos dois conceitos, recesso e reembolso. Tá? O capítulo 1, e agora já entrando um pouquinho na estrutura da dissertação, ele foi baseado na introdução do tema, na introdução da problemática, na exposição do problema. Eu conto um pouco do histórico do caso, né? Como tratar esse tema no caso de silêncio estatutário. Porque se há uma previsão estatutária, não deveria, ou não há, ou não deveria haver, na minha opinião, maiores discussões sobre o tema. Se as partes, se os acionistas contrataram uma solução para essa questão, salvo uma situação teratológica ou uma situação de abuso, não deveria haver maiores considerações a respeito. O problema surge no silêncio estatutário. Se há silêncio estatutário, o caput do artigo 45 fala apenas em valor das ações. Então, nós precisamos saber o que é esse valor das ações. O capítulo 2 é voltado quase que unicamente para a análise do direito do recesso. E, como eu já disse, eu passo pela questão do conceito do recesso, como direito formador, direito potestativo, direito essencial do acionista, né? Passo pelas suas funções de dar liquidez ao acionista dissidente, de ser uma forma de alívio de tensão entre os diferentes centros de interesse de uma sociedade anônima. Passo pelo histórico legislativo, né, pelas hipóteses de ocorrência. Atualmente são 13 as hipóteses de ocorrência do direito de recesso na Lei 6.404. Isso variou ao longo do tempo. Já foi muito menos, já foi mais, hipóteses foram suprimidas, hipóteses voltaram, hipóteses foram acrescentadas. Durante o próprio trabalho surgiu a 13ª hipótese, era um projeto de lei que hoje já é lei, que houve a inserção do artigo 136-A na Lei 6.404, que é a hipótese de direito de recesso no caso de inserção de convenção arbitral em estatuto de sociedades, né? Então, isso é constantemente modificado. Já foi modificado por políticas econômicas, por políticas governamentais, já foi modificado por interesses particulares de empresas. A Lei Lobão é um exemplo disso, o trabalho fala também sobre isso, né, que foi feita para beneficiar a Varig, foi sob encomenda, né, na época da incorporação da Cruzeiro. Nem todos aqui talvez se lembrem disso. O César acho que lembra. Fala um pouco das características do direito de recesso, né, da sua sujeição no direito brasileiro a uma condição resolutiva, né, ou seja, o recesso ele pode, caso os administradores vejam que muitos acionistas pediram recesso em decorrência daquela decisão assemblear, pode-se voltar atrás, né, essa é uma característica importante. A questão da taxatividade, a maioria dos doutrinadores entende e aqui eu me alinho a quase que a maioria dos doutrinadores, o direito de recesso são hipóteses taxativas, não podem ser diminuídas, porque é o direito essencial do acionista, mas também não podem ser aumentadas. Há um ou outro doutrinador que entende que poderia ser aumentado apenas. O capítulo 3º eu dedico ao enfrentamento do dogma, né? Aí eu faço contrapontos aos argumentos da doutrina, no sentido de que o reembolso deve ser o valor do patrimônio líquido. Basicamente, eles dizem que
Os doutrinadores dizem que, olha, não pode descapitalizar a companhia, então por isso tem que ser o valor do patrimônio líquido, ou o valor econômico não é aplicável, porque o valor econômico os acionistas que estão saindo não vão correr o risco futuro da companhia. Eu faço alguns contrapontos. Na verdade, se o valor econômico o valor econômico, na verdade, ele precifica sim o risco futuro. Aliás, qualquer operação de M&A é feita com o valor econômico, não é feita com o valor do patrimônio líquido, né? Então, se você compra uma empresa, se os players de mercado compram empresas a todo momento por valor econômico, obviamente eles estão precificando o risco futuro, né? Ninguém faria essa loucura se não precificasse, né? Faço uma classificação e análise dos critérios de valuation. Eu vou correr um pouquinho mais aqui, que a Carol já está me dando bronca aqui. Faço uma pesquisa e análise de jurisprudência, fiz uma linha de corte na pesquisa e análise de jurisprudência e me baseei em TJ São Paulo, TJ Rio de Janeiro e STJ, porque senão era muita coisa e a maioria das grandes empresas está em São Paulo e Rio, né? Tive que fazer uma opção. Fiz uma pesquisa e análise de processos administrativos sancionadores na CVM, já explico como fiz essa pesquisa. E coloquei um pouco da visão de direito e economia, que o direito hoje é muito multidisciplinar, né, e as aulas do Bruno Salama ajudaram muito nisso. O Bruno também colaborou bastante no trabalho, o professor Bruno. E aqui na questão de visão de direito e economia, tento medir o grau de eficiência da deliberação societária. Ou seja, se a deliberação societária é boa, em tese o acionista minoritário não tem motivação para sair, né? Ou não serão muitos que vão sair, né? E tento traçar algum tipo de raciocínio nesse sentido. Cito o economista Albert Hirschman, que faleceu recentemente, que ele fez um estudo sobre os grupos, proposições em grupos humanos. Os seres humanos têm basicamente 3 alternativas com relação a uma proposição: voice, loyalty ou exit, ou seja, ele pode argumentar, discutir, acatar e concordar com a proposição, ou podem sair, né? A pesquisa dos processos administrativos sancionadores da CVM foi feita consoante esses critérios, 100% dos casos, com esses filtros. Foram selecionados 126 casos, depois secundados por mais 17, com citação de alguns trechos. Não havia caso específico igual na CVM, não encontrei, mas havia uma tendência em casos similares, ou casos que tangenciavam o tema, de se dizer que o valor econômico era mais adequado para o valuation de uma companhia. E, por fim, eu fiz uma pesquisa empírica e eu analisei em janeiro de 2015 100%, aqui está 44, mas são 440 estatutos sociais de todas as empresas que estavam listadas na Bovespa. Tá? Então, o certo, na verdade, seria pesquisar todos os estatutos de todas as sociedades anônimas do Brasil, mas isso seria impossível. Eu teria que ir em todas as juntas comerciais do país, e não teria terminado o trabalho até hoje. Então, eu optei por ir fiz uma linha de corte, uma pesquisa empírica, fui só no que era mais fácil, entre aspas, e analisei esses 440 estatutos das sociedades anônimas de capital aberto, para verificar se havia ou não previsão. Deixa eu pular essa parte aqui, que não tem muita importância. Fiz um primeiro filtro, existência ou não de previsão estatutária. A conclusão foi que das 440, apenas 58 tinham previsão estatutária. Ou seja, somente 13,8%. E qual era a previsão? 30 das 58 era patrimônio líquido, 14 era valor econômico e 14 era o menor deles. Tá? Segundo filtro, por segmento de listagem, a conclusão foi que o segmento tradicional, 8,43%, tiveram a preocupação, nível 1 tal, nível 2 tal, novo mercado, Bovespa mais. Ou seja, percebe-se que quanto mais governança corporativa, mais preocupação com o tema. Tá? E o terceiro filtro, por categoria econômica, dentre as 58, as empresas de tecnologia optaram por valor econômico, as empresas de energia por PL ou o que for menor, e as empresas da área imobiliária também. Conclusões. O critério legal é a previsão estatutária, como eu já disse aqui, se houver, né? Se não houver, se o estatuto for silente, o PL é um piso e não a regra. Eu penso que a interpretação ela tem que ser finalística, teleológica da lei, de todo o sistema, e do direito de recesso e reembolso em conjunto. Ou seja, não há
recesso saudável se o reembolso for inadequado para nenhuma das partes, nem para o próprio sistema. E com relação ao valor real das ações, o que é o valor real das ações? Me parece que o que mais se aproxima do valor real das ações, quase que sempre, obviamente há exceções, é o valuation pelo critério econômico. Sugestão, que é o ponto final, é que as companhias devem preocupar-se com o tema e inserir disposição estatutária específica. Por fim, só peço mais um segundo de atenção, a linha do tempo que eu prometi para vocês. A sessão foi proposta em fevereiro de 2011, ela teve sentença favorável em março de 2013, que quando fiz a apresentação que eu vi, por coincidência, foi o momento que eu iniciei o mestrado. Exatamente no mesmo mês que eu iniciei o mestrado, teve a sentença. Houve a finalização dos créditos em junho de 2014, o acórdão favorável do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi em dezembro de 2014, a banca foi em agosto de 2015, a publicação foi em junho de 2016 pela Quartier Latam do Trabalho, e o acórdão favorável no STJ foi em setembro de 2017. E o caso recentemente se encerrou com o cumprimento da decisão final, ou com o pagamento. O que eu quero dizer com isso? Eu vivenciei o que eu recebi de recado inicial lá atrás na entrevista com o professor Mário. A interação entre o mundo acadêmico e o mundo do direito vivo. Né? São vasos comunicantes que se retroalimentam, não há a menor dúvida disso. E fiquei ainda mais feliz agora, recentemente, que eu tenho 2 sócios que estão na turma 4 ou turma 5, agora eu não sei exatamente que turma que está, do mestrado, que eles estão do mestrado profissional aqui da GV, e este caso que sofreu influência do mestrado, porque as minhas peças elas foram melhorando no decorrer do tempo, né, porque eu tinha mais subsídio acadêmico para poder colocar lá, né. E esse caso, agora, este acórdão do STJ, sem eu fazer nada, eu não fiz nada, ninguém fez nada, o professor Danilo, na sua disciplina, coloca esse caso na atual turma de mestrado profissional aqui da GV para ser estudado. Então, continua essa retroalimentação, ela não acabou aqui, ela continua existindo. Então, enfim, para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos. O trabalho, basicamente, foi esse, foi muito prazeroso fazer. E eu acho que nesse momento delicado que nós estamos de país e de momento eleitoral, fica aqui a mensagem do mestrado profissional da GV, de qual todos nós fazemos parte e ajudamos, esperamos que continue crescendo, né? Estou só esperando o doutorado, agora para poder... o doutorado profissional. Eu acho que o conteúdo com aplicabilidade prática. Eu acho que essa é a mensagem final do mestrado profissional. Conteúdo com aplicabilidade prática. E conteúdo com aplicabilidade prática é meritocracia. O que a gente precisa hoje é mais meritocracia e menos apadrinhamento. Então, com essa mensagem, eu agradeço novamente a todos e muito obrigado.